Atualmente, a psicologia é uma área muito requisitada, principalmente devido ao cenário atual. No entanto, ela só foi regulamentada em 1962, pela Lei 4.119. Os primeiros pensadores a se envolverem com questões da psicologia foram os filósofos gregos, por volta de 200 anos antes de Cristo. Nos séculos seguintes, a filosofia ocupou-se de falar a respeito da alma humana. Quando se fala em psicologia, logo se pensa em uma clínica, em uma sala em que há uma pessoa falando, outra ouvindo. No entanto, a psicologia não se resume a isso, não se resume à psicologia clínica. Ela é dividida em diversas partes. Uma delas é a psicologia social, que abrange a clínica, a hospitalar, escolar, esportiva, organizacional, entre outras. É uma área altamente relevante, pois ela contribui para a construção do ser humano, em que ele vai ter um olhar mais empático, compreensivo, vai ajudar com que as pessoas consigam viver melhor dentro da sociedade. Psicologia social é definida como área de conhecimento e área de atuação. Ela busca estudar o comportamento humano no contexto social em que as pessoas estão inseridas. Esse profissional pode trabalhar em um ambiente universitário de estudo e pesquisas, ou ainda ocupar vagas em órgãos públicos ou no terceiro setor. As áreas mais comuns de atuação, CRAS e CREA. Outra possibilidade é atuar como psicólogo social em empresas, treinando funcionários e avaliando os programas educacionais, na exclusão social, nas lutas de classe, em grupos diversos, no marketing, em empresas. A psicologia social é responsável por estudar e analisar o comportamento de um indivíduo em suas relações sociais, desvinculando o ser humano da ideia de que ele é um ser individual, mas sim parte de um grupo social. O foco do psicólogo é intervir no comportamento de grupos, de modo a promover melhores relações e a contribuir com a melhoria da saúde mental de todos. O assistente social, por sua vez, tem como grande objetivo garantir os direitos humanos das pessoas menos favorecidas. Após a Primeira Guerra Mundial, por volta de 1920, a psicologia social começa a se desenvolver como estudo científico. No mundo abalado por conflitos, os pesquisadores visam descobrir uma maneira de preservar os valores de liberdade e dos direitos humanos. No Brasil, recebeu influência dos norte-americanos. O professor Otto Klinenberg, Colômbia, introduziu a psicologia social na Universidade de São Paulo, na década de 50. Em 1980, é fundada a Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPSO, importante no processo de consolidação desse campo de estudo. Eliezer Schneider, Haroldo Rodrigues e Silvia Jane contribuíram para formar a psicologia social como ciência no Brasil. A psicologia social nasce na segunda metade do século XIX, em alguns países da Europa e mais tarde nos Estados Unidos. Para alguns autores, a psicologia social surgiu em 1859, tendo como fundador Kurt Lewin. Segundo Celso Pereira de Sá, a psicologia social chegou no Brasil em 1978. Dante Moreira foi um dos pioneiros. No Brasil, a psicologia é marcada por dois psicólogos, Haroldo Rodrigues e Silvia Jane. Olá, boa noite, eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga há 6 anos e fui convidada para responder essas perguntas. Gostaria de agradecer, me sinto muito lisonjeada. Então vamos lá. A primeira pergunta foi se é possível a gente fazer psicologia no contexto, psicologia fora do contexto social. Eu acredito que não, visto que nós somos seres humanos e estamos inseridos, em um grupo, em uma família, e logo também estamos inseridos em um contexto social, Tudo isso faz parte da sociedade. E então, eu acredito que nós somos seres sociais. Dessa maneira, eu acredito que tudo que envolve nós, existe a parte social incluída. Ainda que o psicólogo não se aprofunde nas teorias da psicologia social e acredite que não está exercendo a psicologia social em si, ele está incluído no contexto social e, de alguma maneira, a parte social vai sim interferir no trabalho dele, seja para a definição de valores, seja para o atendimento,
Então, assim, eu atendo de maneira clínica, mas eu sou voluntária, por exemplo. Sou clínica, mas voluntária. Eu acredito que isso seja um trabalho social juntamente com a parte clínica. E aí, dando continuidade, a segunda pergunta foi: qual a importância da psicologia social e por que essa área ainda é marginalizada ou pouco procurada em relação às outras? Eu acredito que falta muito conhecimento, tanto da parte da psicologia, né, dos psicólogos em si, quanto da parte dos clientes, né? Eu acredito que hoje nós trabalhamos muito mais da psicologia social dentro da assistência e do assistencialismo, e de maneira geral, né, isso é visto mais como psicologia social e talvez por isso ela não seja tão procurada. Mas eu, particularmente, acho a psicologia social essencial para a sociedade, né? E principalmente para alguns grupos em específicos, né? Eu acredito que a psicologia social ela pode trazer mudanças para um grupo, para uma sociedade, para uma comunidade, para comportamentos. Então eu acredito que talvez ela não seja tão falada, tão desejada, porque ela não é tão glamurosa, pode-se dizer assim, né? Ela é muito mais uma mão na massa, uma prática mais talvez difícil para algumas pessoas do que para outras, mas eu acredito que a importância dela é essencial, né? Então, quando nós vamos em contextos de comunidades, quando nós vamos em contextos específicos, nós vemos o quão importante seria ter um psicólogo incluído nesse. O conhecimento e o estudo do território é essencial, né? Porque não adianta eu ir para uma comunidade carente e levar, por exemplo, o atendimento, a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de agir completamente rebuscado, que eu não vou conseguir acessar essas pessoas, eu não vou conseguir ser ponto de apoio. Então, assim, o estudo e o conhecimento é essencial, porque eu preciso me adaptar àquela comunidade, então eu preciso entender qual é a realidade, qual é a maneira de agir, a maneira de falar, para que eu, enquanto psicólogo, seja muito mais acessível, né? Já é uma dificuldade, às vezes, da gente ir a campo e conseguir, né, entrar e conseguir realmente espaço. Em resumo, ao descrever as práticas citadas neste trabalho, podemos destacar que os psicólogos da psicologia social costumam diferenciar as ações direcionadas à dimensão individual, que é a psicologia tradicional, daquelas direcionadas ao coletivo. Assim, o que se defende na atuação comunitária é um deslocamento das intervenções centradas no indivíduos para aquelas que se dirigem à dimensão ambiental coletiva contextual comunitária. Isso porque as novas formas de fazer psicologia devem passar a considerar que as causas do sofrimento não pertencem somente à dimensão intrapsíquica, mas estão também condicionadas de acordo com o contexto ou o ambiente comunitário. Os psicólogos sociais organizam suas ideias e descobertas por meio de teoria. Uma boa teoria destilará uma série de fatos em uma lista muito mais curta de princípios preditivos. A maior parte da pesquisa psicossocial é correlacional ou experimental. Ao criar experimentos, os psicólogos sociais às vezes criam situações que envolvem as emoções das pessoas. Ao fazer isso, eles são obrigados a seguir diretrizes éticas profissionais, tais como obter o consentimento informado das pessoas, protegê-las de danos e depois revelar amplamente os eventuais enganos temporários. Experimentos laboratoriais permitem que os psicólogos sociais testem ideias colhidas da experiência de vida e então apliquem os princípios e descobertas à vida real.